Eu posso te dizer com muita convicção que o mundo do turismo, da viagem, vem evoluindo há algum tempo. Hoje em dia eu vejo que há aspectos desse universo de viagem que são muito diferentes, que eram muito pouco procurados antigamente. Um deles é esse tipo de viagem onde o viajante ele busca o que está dentro dele, né? As pessoas vão para retiros, elas vão aprender a meditar, elas se tornam veganas, elas param de beber, elas vão fazer ayahuasca. Outro estilo que eu vejo muito popular hoje em dia é essa sensação quase tribalista, né? Essa busca por uma tribo, por uma sensação de que você faz parte de uma coisa maior que você mesmo. Viajar para seguir uma listinha de lugares turísticos definitivamente não é o estilo que o apresentador Pedro Andrade, que você ouviu aí, traz em seu novo programa, o Entre Mundos, que acaba de chegar à sua segunda temporada no canal CNN. Ali, ainda que ele mostre boas viagens, a proposta é retratar como vivem diferentes comunidades. Os judeus ortodoxos de Nova York, a vida dos aposentados nos dias de hoje, os produtores de mezcal no México, o pessoal da maconha medicinal. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. Não é a primeira vez que Pedro tem um programa para mostrar o que o mundo tem de mais interessante. Antes de ser contratado pela CNN, ele tinha o programa Pedro pelo Mundo, esse mais turístico, e ficou anos no Manhattan Connection, da TV Cultura, onde, além de comentar as notícias do dia, trazia o que Nova York tinha de melhor para ver e fazer. Nessa trajetória, já são 72 países no passaporte. Hoje a conversa com ele é sobre descobrir outros jeitos de viajar. Em tempos de crise, de preços altos das passagens, como é que a gente pode manter esse prazer de ter contato com diferentes culturas? Escuta essa nossa conversa. Pedro, obrigada por falar com a gente. O Entre Mundos é aí muito sobre as pessoas com quem você vai encontrando, né? Sobre diferentes modos de viver. Isso é muito legal. E aí eu queria perguntar se esse é o seu jeito de viajar, né? E o que para você é uma boa experiência de viagem. Tá ótimo, Laura. Antes de mais nada, obrigado por me receber aqui. Eu sempre acreditei, eu diria que isso na verdade foi uma evolução, mas eu acho que eu sempre acreditei que viajar é muito mais que ir de um ponto A a um ponto B, né? Eu acho que as minhas viagens, elas não vêm atreladas à necessidade de você ter uma passagem de avião, você entrar num ônibus, você ir para outra cidade. Muito pelo contrário, eu acredito que as melhores viagens, elas não são as viagens que giram em torno de um aspecto geográfico, mas sim do aspecto emocional. Eu acho que você pode viajar atravessando a rua, você pode viajar conversando com a moça que trabalha na casa da sua avó, você pode conversar com a moça que, sei lá, que te ajuda com as crianças quando você está no trabalho. Eu viajava muito com minha avó. Ela foi uma figura muito influente na minha vida, eu sempre digo isso. E minha avó nasceu numa cidade pequena, no Maranhão, e com o pouco dinheiro que ela fez, ela viajou o mundo. Me mandava cartão postal, e aquilo foi, acho que, a semente dessa parte, né, do homem que eu virei. E eu lembro que ela perguntava, o que você quer ser quando crescer? Eu falava, eu quero viajar. Ela falava, mas isso não é emprego. Eu falei, não, então eu quero ser comissário de bordo, eu quero ser piloto de avião, eu quero ser motorista de ônibus. E acabei virando um viajante profissional, de certa maneira. Mas eu acho que em outros projetos eu apresentava um programa de viagem que vem com uma bagagem por si só. Acho que as pessoas associam muito um programa de viagem a dicas, aos melhores sorvetes no sul da França, as melhores praias na Flórida. E ao longo dessas minhas viagens e desses 72 países que eu visitei, eu me dei conta de que esse aspecto emocional ele é capaz de levar a gente para um lugar muito mais distante, profundo, relevante, que só ir de um lugar para o outro. E eu acho que com esse comportamento dessa cabeça aberta, essa busca por novos horizontes, novas ideias, novos pontos de vista, eu acho que qualquer viagem fica melhor. Você pode ir para a Disney e se você tiver um olhar um pouco mais contemplativo, introspectivo, a viagem vai ser mais divertida, vai significar mais para você, vai ser mais memorável, né?
No Manhattan Connection, de alguma maneira, que você trabalhava, imagino que você fazia isso um pouco, porque você viajava por um lugar que você já estava vivendo há muito tempo, né? Ali em Nova York. Então, é você abrir o olho para novas coisas, mesmo você estando ali já há muito tempo, né? Como é que foi essa transição, inclusive, de Nova York para os Estados Unidos? Para onde você viajou muito aí com o seu novo programa? Isso é interessante, porque eu acho que eu trabalhei em programas muito diferentes, mas esse meu olhar ele sempre foi o fio condutor das histórias que eu contava. Né? Eu posso dizer isso sobre o Pedro pelo Mundo no GNT, posso dizer isso sobre um programa matinal que eu apresentei na ABC aqui nos Estados Unidos, um programa que eu fiz para Vice chamado Unknown Amazon, no Manhattan Connection também. Eu acho que eu sempre busco o lado humano desses lugares, o aspecto humano desses lugares, e não só o aspecto turístico. É interessante, você, na primeira pergunta, me perguntou sobre minha paixão por viagem, e eu comecei a falar sobre o meu passado, sobre minha avó, sobre minhas origens. É interessante, porque agora você me pergunta sobre Manhattan, não só o programa, mas o lugar. E eu costumo dizer que Nova York vivia em mim muito antes de eu viver em Nova York. Eu era aquela criança meio esquisita, meio nerd, assim, na escola, que gostava de filme do Woody Allen, gostava de New York State of Mind, do Billy Joel. Minha avó uma vez me mandou um cartão postal, que era uma foto do Empire State. E aquilo, por algum motivo, me marcou muito. Eu ainda tenho esse cartão postal. Então, quando eu cheguei aqui em Nova York, as minhas expectativas elas eram quase inalcançáveis, né? Eu realmente via Nova York como a terra das oportunidades, e a verdade é que, contrário ao que muita gente pensa, Nova York não é um episódio de Sex and the City, né? Nova York te testa, e eu gosto do desafio, sempre gostei. Então, quando eu cheguei em Nova York, eu tive que ser bartender, passeador de cachorro, guardar casaco em boate, e me apaixonei por aquela Nova York, e hoje eu tenho o privilégio de viver com um pouco mais de conforto aqui em Nova York, mas amo Nova York tanto quanto eu amava naquela época, né? Então, Nova York é uma cidade muito multifacetada, muito cheia de nuances, e lá no Manhattan, meu trabalho era dividido em dois aspectos. Um era um debate, que era um debate político, ideológico, social, sobre história, geografia, etc. e tal, e os respiros do programa, né, que pontuavam o debate, que eram essas minhas jornadas de lifestyle. Aí sim, os melhores restaurantes, as melhores exposições e assim por diante. Mas eu tentava, mesmo quando eu fazia essas expedições turísticas, eu tentava trazer algum tipo de conteúdo, alguma coisa que o telespectador pudesse aprender, ainda que não viesse a Nova York. Eu falava de uma exposição e aquilo que eu aprendi na exposição era válido para quem estava assistindo, ela vindo ao Metropolitan ou não. Isso eu acho que é uma característica do meu trabalho. Eu não tenho a menor pretensão ou ambição, desejo de ensinar para o telespectador. Eu quero aprender com o telespectador. Então, essas minhas jornadas, seja lá qual for o projeto, eu sempre tento chegar preparado, porém não preparado demais. Eu quero me emocionar com aquelas respostas, eu quero me surpreender com aquela conversa. E se você chega já sabendo todas as respostas, você sabe disso. É complicado de você curtir mesmo a conversa. E Pedro, viajar tem o quê de escapismo ali, né, de prazer, mas hoje em dia a gente tem aí questionamentos relacionados ao meio ambiente, ao turismo predatório, enfim. Você acha que essas viagens mais locais, por essas questões que eu trouxe, e também por questões econômicas, porque viajar tá caro, será ali uma tendência para o futuro, né? Assim como talvez você faça no seu programa, tem jeito de viajar de uma maneira mais consciente? Como a gente chega nisso? Eu posso te dizer com muita convicção que o mundo do turismo, da viagem, vem evoluindo há algum tempo. Quando a pandemia chegou, isso foi acelerado para um outro ritmo, que eu acho que ninguém estava pronto para aquilo. Mas hoje em dia eu vejo que há aspectos desse universo de viagem que são muito diferentes, que eram muito pouco procurados antigamente. Um deles é esse tipo de viagem onde o viajante ele busca o que está dentro dele, né? As pessoas vão para retiros, elas vão aprender a meditar, elas se tornam veganas, elas param de beber, elas vão fazer ayahuasca. Outro estilo que eu vejo muito popular hoje em dia é essa sensação quase tribalista, né? Essa busca por uma tribo, por uma sensação de que você faz parte de uma coisa maior que você mesmo. O que eu quero dizer com isso? Você quer ajudar.
né? Você vê Katrina aconteceu em Nova Orleans, furacão Sandy aconteceu em Porto Rico, a tragédia que está acontecendo agora na Ucrânia, e as pessoas investindo o que elas têm, o próprio dinheiro, para ajudar outras pessoas. Há quem, enfim, acolha refugiados e adote crianças de lugares que estão passando por crises humanitárias, por guerras. Isso é outro tipo de viagem. Você tem o tipo de viagem que foca estritamente na experiência, né, na cultura local. Então as pessoas meio que fogem do que há de mais de turístico naquele lugar. Então elas não vão à Torre Eiffel em Paris, elas não vêm à Estátua da Liberdade em Nova York, mas elas querem explorar a Quinta do Mocho, que é a maior comunidade angolana em Portugal, né? Fica perto de Lisboa. Então existe um quê de inusitado, sabe? De descobrir uma coisa que ainda não foi descoberta. Eu costumo dizer que todo mundo quer ir onde não é convidado, e eu acho que esse tipo de viagem tem um pouco disso. A gente não pode também esquecer das redes sociais, né? Hoje em dia você tem lugares como a Islândia ou algumas cidades pequenas no Sudeste Asiático em que você tem uma ponte que gera a melhor foto daquele influenciador. Então, de repente, aquela birosquinha vira, né, explode com o turista. Do meu ponto de vista, uma pessoa que viaja o mundo e busca muito essa autenticidade dos lugares, uma coisa mudou muito. Antigamente, em outros projetos, principalmente no Pedro pelo Mundo, no início a gente mostrava. Eu fui a esse bar chamado Zé das Couves, nessa cidade, e eu pedi isso. E chegou um momento em que eu me dei conta de que aquilo frequentemente era um desfavor àquele lugar. Inicialmente você acha que o dono do estabelecimento ele quer aquele bando de gente, né? Mas eu comecei a ver, isso eu falo com toda a modéstia que eu puder falar, eu não estou dizendo que eu tenha o poder de influência de destruir um lugar, mas de repente aquela sorveteria tinha uma fila gigantesca, né? Eu vi bairros que foram literalmente gentrificados. As pessoas que moravam lá moravam bem, obrigado, tinham seus obstáculos, seus desafios, mas estavam acostumados com eles. E, de repente, aquilo virou um ponto de encontro, virou um destino super procurado. E não é só o mercado imobiliário que muda, tudo muda. O restaurante que estava lá, de repente não consegue pagar o aluguel. Se ele tinha um coffee shop que era super local, que estava lá há gerações, de repente ele tem uma cadeia de café que é globalizada, gera bilhões, né? Então, hoje em dia eu tomo cuidado. Não é que eu queira manter o segredo, não é escondido. Quem quiser descobrir onde eu estou comendo, vai descobrir. Mas eu sempre foco nas pessoas, nas conversas, no que elas têm para me dizer, nas lições, né? Aquilo ali, tudo que está em volta é tempero. Mas os protagonistas, né? Eu costumo dizer que meus programas não são sobre mim. Tudo bem que você tem Pedro pelo Mundo, você tem Entre Mundos com Pedro Andrade, mas o programa não é sobre o Pedro Andrade. Eu tento respirar aquele ar e viver aquelas experiências com o telespectador, para o telespectador, mas o megafone está no convidado. É sobre essas pessoas que abrem as casas, ou abrem os restaurantes, abrem os corações. É cafona, mas é verdade, né? Se emocionam comigo. É um programa assim, que é de uma entrega. Eu acho que uma entrega minha, mas principalmente a entrega deles, né? Delas. Elas se colocam numa posição super vulnerável. E o Entre Mundos fala sobre assuntos muito espinhosos, muito polêmicos, muito delicados. Xenofobia, transfobia, racismo, cultura de armas, psicodélicos, drogas, e ver que as pessoas se abrem mesmo, é o privilégio da minha vida, poder sentar com essas pessoas e ter essas conversas. Algo totalmente diferente do checklist de viagem, né? De lugares que você tem que visitar. Isso talvez tenha ficado um pouco no passado. Total. Eu costumo dizer que o Entre Mundos não é um programa sobre lugares, é um programa sobre comunidades. E foi o que eu, desde o início, propus para a CNN. Eu falei, eu não quero fazer um programa sobre o estado de Washington. Eu quero fazer um programa sobre os indígenas que vivem no estado de Washington. Eu não quero fazer um programa sobre Nova York. Eu quero fazer um programa sobre os profissionais do sexo que vivem, que trabalham na noite de Nova York. E eu tenho que dizer, assim, sem puxa-saquismo nenhum, a liberdade que eu conquistei e que eles me deram permite que eu atire com uma R-15, eu odeio armas, atire, né, com uma R-15, que virou um símbolo desses tiroteios em massa, na frente das câmeras, permite que eu fique muito louco tomando cogumelo na frente das câmeras, permite que eu fume maconha pela primeira vez na frente das câmeras, né, que eu vá num bar de sadomasoquismo e veja uma mulher
prazerosamente torturar um cliente na minha frente. Isso é uma coisa que não é muita emissora que permitiria esse tipo de conteúdo. E eu tento trazer a minha leveza, o meu humor, né? Não acho que seja um programa pesado, mas é uma delícia. E aí eu te pergunto, então, qual a história mais incrível que você topou nessa viagem, nessas viagens? Nessa temporada, algumas coisas me surpreenderam, né? Eu sempre tive curiosidade sobre a terceira idade. Eu sempre tive medo da velhice, sem querer fazer soar como uma terapia, mas a gente estava falando da minha avó, vou falar da minha avó de novo. Quando eu era criança, eu tinha muito medo da morte dela. E eu tinha tanto pânico desse momento que quando ela faleceu, a dor foi menor do que eu imaginava, porque foram tantas décadas de medo, de pavor, que quando aconteceu, não é que eu estivesse preparado, mas eu acho que aquela ansiedade por uma coisa ruim, ela às vezes ameniza a dor do momento. Por isso, talvez, eu sempre tenha tido esse fascínio por envelhecer, por terceira idade, por como é a vida, como é essa contagem regressiva, como é a intimidade na terceira idade, como é sexo, o que isso faz com a nossa autoestima, né? Os nossos valores. E aí eu falei, eu quero estudar isso, eu quero mergulhar nesse assunto. E falei, não existe lugar melhor para contar essa história que na maior comunidade de aposentados do mundo, mais de 170 mil aposentados nos Estados Unidos. E a gente fez um programa inteiro lá. A gente fez um programa sobre os Gullah Geechee também. Gullah Geechee são os descendentes de escravos aqui nos Estados Unidos. Então, eu diria que uma comunidade de certa forma semelhante aos quilombolas do Brasil. E eu aprendi muita coisa com eles. Esse dos psicodélicos também mudou minha vida. Eu tenho fascínio tenho muito mais interesse pelos influenciados que pelos influenciadores. Eu não tenho, com todo respeito às pessoas que trabalham, são famosas, que trabalham, né, na televisão, no cinema. É claro que há pessoas muito interessantes ali, mas eu estou mais interessado em falar com um cara que lava prato que com o dono do restaurante. E eu fiz um episódio no México sobre a indústria do mezcal, e esse universo é um microcosmo para uma cultura riquíssima, né, que é a cultura mexicana. E passar alguns dias com esses mezcaleiros, esses fazendeiros que acordam às 4 da manhã, vão dormir às 2 da manhã, trabalham. Isso é um privilégio gigantesco. E o último que eu tenho que falar, na primeira temporada, um dos episódios mais comentados foi um episódio sobre judeus ultra-ortodoxos no Brooklyn. Nessa temporada a gente tem um episódio inteiro sobre a religião dos muçulmanos, o Islã. E eu acho que vai ensinar muita coisa para muita gente. Eu estou super entusiasmado. E é bom porque a primeira temporada está toda no YouTube da CNN Brasil Soft. Então quem não assistiu pode assistir. E Pedro, para finalizar, tem algum lugar no mundo aí que você gosta de visitar muitas vezes? E será que o lugar onde sua avó morava, enfim, tem algum lugar no mundo? Ótima pergunta, porque alguns dos lugares que mais me marcaram, eu não tenho a menor intenção de visitar. Porque eu tenho um pânico de voltar, por exemplo, a Bagan, em Mianmar, que mudou a minha vida, e falar, talvez não seja tão bom quanto eu imaginava, né? Então eu não quero diluir aquele momento. Mas há alguns lugares assim que para mim eu posso voltar sempre. Eu acho que não há décadas suficientes na minha vida para eu voltar o número de vezes que eu gostaria de voltar. Londres, Tóquio, Beirute, São Paulo. São Paulo é uma paixão minha, assim. Eu sou carioca, né? Com muito orgulho. Tenho muito orgulho de ser do Rio de Janeiro, mas eu gosto de lugar. Eu mencionei aí 4, 5 cidades que eu acho que tem essa energia humana, né? É uma coisa que o lugar é lindo, os restaurantes são interessantes, a vida cultural é bacana, mas as pessoas, eu gosto de lugares que são imãs para pessoas interessadas e eu acho que, consequentemente, interessantes. Muito bom, Pedro. Ótimo te ouvir, te agradeço. Boas viagens. Obrigado. E assistam Entre Mundos, domingo, 10h30 da noite, na CNN. Se você quer saber mais sobre outros jeitos de viajar, tema aqui do podcast, eu te convido a entrar no site da Gama. Tem uma edição inteira sobre isso.
a gente traz uma reportagem sobre a volta dos brasileiros à Disney, ainda que com o dólar nas alturas, dicas da equipe Gama com livros que dão vontade de viajar, uma matéria para sair pelo mundo com as crianças de maneira mais tranquila e, para terminar, tem um bloco de notas com mais dicas e referências da redação. Nas plataformas de áudio como o Deezer e o Spotify e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Luara Calvenic, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. A edição de som é do Roberto Soares. Até semana que vem.